E aí pessoal, tudo bem? Continuando na última aula, né? Desmistificando alguns conceitos técnicos de TI. Eu fiz uma breve apresentação sobre o que é computação e sobre computador, né? E continuando nessa aula 01, eu vou falar sobre hardware e software. Me apresentando novamente, eu sou o David Souza e sou técnico em informática e técnico em desenvolvimento de sistemas. Bom, então vamos começar. O que é hardware? Hardware é a parte física do computador, ou seja, todos os componentes eletrônicos e mecânicos que fazem a máquina funcionar. Hardware nada mais é do que todos aqueles componentes que nós conseguimos pegar, né? Mais à frente eu vou falar um pouco sobre eles, mas basicamente isso, são os componentes físicos, né? Todos os componentes que compõem um computador, digamos assim. E que componentes são esses, né? Eu, na aula anterior, eu falei que existem alguns componentes que são básicos para que um computador possa ser, ou melhor dizendo, um dispositivo eletrônico possa ser considerado um computador. Então, alguns são eles: o processador, que é a CPU, né, a unidade central de processamento. Eles têm algumas especificações, né, como memória cache, como a quantidade de núcleos, né, quantidade de threads. Esses núcleos e essas threads teoricamente vão ser a quantidade de milhares de processos, né, que vão poder ser feitos, né? Isso falando superficialmente, né? Teoricamente seria isso, né? E aí a sua velocidade ela é medida em gigahertz, né? Ou seja, quanto maior for os gigahertz, maior poder de processamento ele vai ter. E alguns exemplos de processadores que podemos destacar são os processadores AMD, os processadores Intel, Snapdragon e por aí vai, né? Existem algumas marcas de processadores e uma certa rivalidade entre elas para saber qual é a que vai deter maior parcela de consumidores, digamos assim. Continuando, temos a memória RAM, né? Que é a memória de acesso aleatório. Ela é uma memória responsável por carregar os programas, digamos assim, no computador. Eu gravei um vídeo, né, só falando sobre a memória RAM. Eu gostaria que vocês assistissem. Eu vou deixar aqui no card. E teoricamente é isso, né? Assim como o processador, quanto maior a memória RAM, maior quantidade de programas e programas pesados, né, você pode abrir ao mesmo tempo.
ela tem uma peculiaridade, né? É uma memória que assim que você desliga o computador, ela é apagada. Diferente dela são o, os discos rígidos, né? Os HDs ou SSDs. Enquanto os HDs que armazenam dados de forma permanente, é, eles trabalham lá com o leitor, né? Que possui, né, alguns componentes dentro dele, como o braço mecânico, os discos. E é, eles possuem, né, uma grande quantidade de armazenamento, enquanto os SSDs são muito mais rápidos, né? No caso eu estou utilizando aqui um SSD. Eles são muito mais rápidos do que os HDs, porque eles funcionam com dispositivos eletrônicos, né? E possuem memória flash, né? Que aí é um outro tipo de memória que eu não vou me aprofundar aqui. Mas, né, o nome propriamente dito, de memória flex. Memória flash, quer dizer. E a placa-mãe. A placa-mãe é um dos componentes mais importantes, né? Nela ali, praticamente todos esses outros componentes vão estar interligados e conectados, conversando entre si, né? Ela detém o processador, a memória RAM, o disco rígido, e os outros componentes que vêm a seguir, né? Ela é, como é que eu posso dizer? Ela é responsável por conduzir através das suas trilhas e através dos cabos que são conectados a ela, fazer esse gerenciamento, né? Por quê? Como eu expliquei no vídeo anterior, antigamente exigia, né, um grande espaço para comportar um computador, digamos assim. E com a placa-mãe, esses espaços que eram de metros, né, tornaram-se ali, através das trilhas, espaços reduzidos, digamos assim. E a seguir, a placa de vídeo, né? Alguns processadores têm placa de vídeo integrada. Outros computadores, né? Que aí também vai depender da necessidade, né? Eles detêm de uma placa de vídeo dedicada, né? Uma GPU, uma unidade de processamento gráfico, que vai ser responsável por carregar graficamente os programas, os softwares, os aplicativos. Eu também não vou me aprofundar muito, mas teoricamente é isso. A fonte de alimentação, né? Teoricamente todos os componentes que eu estou falando aqui, dada determinada configuração, né? Quanto maior o seu poder de processamento, de armazenamento, melhor. Não é tão diferente quanto a fonte de alimentação, né? Que ela é responsável por alimentar todos os outros componentes acima, né? E escolher uma boa fonte de alimentação é essencial, porque ela vai estar alimentando todos os outros componentes, e alguns componentes, como eu falei em outro vídeo, né, que eu vou colocar no card aqui também. Alguns componentes são caros, né, muito caros, e aí você escolher bem, né,
Às vezes você nem tem como escolher, no caso, mas se você escolher bem, você pode evitar algumas dores de cabeça futura. E os periféricos, né? Os periféricos I/O, né? De entrada e saída. São os periféricos que entram os dados e saem os dados, as informações. Exemplos são exemplos de entrada de dados: teclado, mouse, microfone, scanner, o webcam, né, a câmera. Exemplos de periféricos de saída de dados ou informações são o monitor, a impressora, o fone de ouvido, as caixas de som, né? Esses são alguns exemplos de periféricos de saída. Continuando, vamos falar um pouco sobre software. Software nada mais é do que a parte lógica do computador, ou seja, programas, sistemas que fazem o hardware funcionar. Ou seja, para funcionar um software é necessário que tenha um hardware, né? Teoricamente, essa é uma exigência necessária. E o software vai ser responsável por gerenciar, né, o máximo possível desse hardware, né, de todos os outros componentes que eu especifiquei anteriormente, né? E existem alguns tipos de software, né? Dentre eles tem os softwares de sistema, que são responsáveis por gerenciar os hardwares e os programas do computador. Os exemplos são os sistemas operacionais, né? Como temos o Windows, o iOS, o Android, o Linux e alguns outros aí menos conhecidos, né? Esses sistemas, né, eu vou falar aqui superficialmente, eles são responsáveis por, como eu falei anteriormente, gerenciar de forma mais profunda o hardware, né? Ou seja, os sistemas são responsáveis por gerenciar a entrada de dados, gerenciar o processamento de dados e gerenciar a saída desses dados, certo? Já o software aplicativo são programas usados para realizar tarefas do dia a dia. É um editor de texto, é um editor de foto, editor de vídeo, é um gravador de vídeo como esse que eu estou utilizando agora. Ou seja, são softwares, né, que diferente do próximo que vem a seguir, eles são usados para fazer alguma tarefa do nosso dia a dia, né? É um software para navegar na internet, por exemplo. São softwares que são utilizados, né, no nosso cotidiano para facilitar, né, para tornar mais útil assim o computador. E os softwares utilitários são programas que ajudam na manutenção e segurança do computador. Exemplos são os softwares de antivírus, né? Que eles são responsáveis por ficar ali monitorando os arquivos, aplicativos maliciosos, né? E evitar que o computador fique travando, informações sensíveis sejam vazadas. E é sempre bom manter esses softwares atualizados e, se for possível,
realizar a compra de um software de segurança, né? Procurar um profissional especializado e qualificado que possa ou fazer a instalação ou lhe indicar um bom software, digamos assim. Porque, dada determinadas situações, são quase indispensáveis a utilização desses softwares utilitários, né? Aí também vai depender do grau de utilização, digamos assim, e também das informações que você está manuseando, né? E para finalizar, os softwares de programação, né? São ferramentas para criar outros softwares. Eu não vou também me aprofundar muito sobre esses softwares, porque provavelmente futuramente eu vou falar mais sobre eles, né? Mas teoricamente são software de edições de textos, né? Porque os softwares nada mais é do que textos que são criados para serem interpretados por os sistemas, né, os aplicativos, enfim. Exemplos deles, exemplos bem famosos, são o Visual Studio Code, IntelliJ, PyCharp, agora atualmente o Cursor, né? Algo mais rústico, Vim, NeoVim. Então, né, existem vários softwares de programação que são ferramentas que ajudam os desenvolvedores a desenvolver propriamente os softwares. Então é isso que eu tinha que apresentar nesse momento. Gostaria de agradecer quem chegou até aqui. Gostaria de pedir sua inscrição, seu like, seu comentário, compartilhar para alguém que tenha dúvidas referentes a esses assuntos. Aí estão minhas redes sociais, é só me encontrar através do David Souza Dev. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.